Ressurreição de Jesus. Jesus veio ao mundo para nos salvar, ensinando a palavra do Senhor por onde passava. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele levava a sua mensagem de amor a todos que encontrava e enchia os corações de esperança. Por todos os lugares em que Jesus passava, fazia muitos milagres. Era um meio de mostrar o poder e amor de Deus, cuidando de seus filhos. Certa vez, ele transformou água em vinho numa festa de casamento. Foi Maria quem alertou Jesus. Filho, falta vinho. Nossos amigos passaram vergonha diante dos convidados. Encham 6 grandes jarras com água, cada uma com 40 litros. Agora levem uma taça para o dono da festa. E todos ficaram admirados. É vinho, é vinho! Em outra ocasião, Jesus foi procurado por um leproso, cheio de feridas. Senhor, se quiseres, sei que podes me curar. A lepra era uma doença que não tinha cura, porém Jesus tem poder para curar. Vendo tanta fé, Jesus curou o doente. Outro milagre aconteceu na cidade de Cafarnaum. Ajuntou-se uma multidão para ouvir Jesus. Era tanta gente que não havia mais lugar nem do lado de fora da casa que Jesus estava. De repente, suspenso por 4 amigos, um paralítico começou a descer pelo teto até onde Jesus estava. Devido à grande fé dos 4 amigos, Jesus curou o pobre homem. Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Levante-se, você está curado. Entre muitos milagres, Jesus também ressuscitou mortos. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Acorda, tua mãe precisa de ti. Oh, meu filho está vivo. Tempos depois, um oficial graduado, desesperado, procurou Jesus. Senhor, meu filho está morrendo. Se quisesses, sei que pode salvá-lo. Jesus disse a ele para não ter medo, mas sim fé é o mínimo, tornou a viver. Ele ressuscitou. Obrigada, Jesus. Por fim, foi Lázaro, recém-falecido. As irmãs vieram avisar Jesus. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro, um grande amigo de Jesus, já estava morto e sepultado há 4 dias. Lázaro, vem para fora. Assim foi a vida de Jesus. Muitos ensinamentos e milagres que despertaram a ira dos poderosos da época. Dizem que ele multiplicou pães e peixes e que anda sobre as águas. Por isso, os sacerdotes e fariseus tramavam um modo de colocar Jesus na prisão. Eles tinham medo de seu poder. Um dia eles foram procurados por Judas, que lhes disse o local onde Jesus estava e pediu 30 moedas em troca da sua traição. Mais tarde, ele se arrependeria muito disso. Jesus já sabia tudo o que iria acontecer em sua última ceia, em comemorações à Páscoa. Ele e seus 12 discípulos se reuniram em uma mesa com pão e vinho. Um de vocês me trairá. Serei eu, mestre. Depois, Jesus repartiu o pão com todos. Beberam um pouco de vinho e comeram do pão, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente. Ao final da ceia, Jesus pediu uma vasilha com água e uma toalha. Ele lavou os pés de todos os discípulos. Foi uma demonstração da humildade do Senhor. Se ainda pretendeste fazer algo contra mim, vai e faça logo. Após ouvir isso, Judas saiu e foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo. Mestre, estás em perigo.
Mas o Senhor, que tudo sabe, alertou: preocupado comigo, Pedro? Pois hoje mesmo vai me negar por 3 vezes antes que o galo cante. Mais tarde, Jesus foi com Tiago, João e Pedro em um local chamado Getsemane. Era um lindo jardim calmo e isolado, onde Jesus poderia orar ao Senhor e ouvi-lo. Preciso que vocês vigiem enquanto orem, peçam a Deus para que vocês não sejam tentados. Sim, mestre. Ele sabia tudo o que esperava e foi pedir força e livramento a Deus. Seja feita a sua vontade, meu Pai. Quando Jesus retornou, encontrou os 3 discípulos dormindo. Vocês estavam dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Ops! Quem? Enquanto isso, os líderes religiosos faziam várias acusações falsas contra Jesus, para que as autoridades romanas o prendessem. Ele é um impostor. Prenda Jesus. Ele quer tomar o lugar do nosso rei. Logo Judas apareceu com os soldados e os líderes religiosos. Ele deu um beijo no rosto de Jesus para iniciar aos oficiais quem deveria ser preso. Jesus foi levado para ser interrogado na prisão. Ele foi humilhado, levou cuspidas e socos. Nessa mesma noite, Pedro negou Jesus por 3 vezes, temendo por um tratamento semelhante. Mãe, é um amigo de Jesus. Eu nem conheço. Olhem, aqui um seguidor de Jesus. Claro que não. Ei, você é discípulo de Jesus. Não, eu não conheço, juro. Cacaricó! Judas voltou aos seres saduceus e disse-lhe que estava arrependido de ter entregado um homem inocente, mas eles nem se importavam. Então, com remorso, Judas jogou as moedas fora e depois se enforcou. No dia seguinte, Jesus foi levado perante Pilatos e Herodes. Eles empurravam um para o outro a decisão do que fazer com o mestre, pois não havia acusação contra ele. Você decide. Não, você decide. Enquanto tudo isso acontecia, os líderes religiosos estimulavam a população a exigir a morte de Jesus. E quando a decisão finalmente ficou com Pilatos: tenho aqui o ladrão Barrabas e Jesus de Nazaré, e quem devo condenar à cruz? Morte a Jesus! Morte a Jesus! Então lavo minhas mãos. O gesto de lavar as mãos em público significava não ser responsável pela morte de Jesus Cristo. Então Jesus foi obrigado a carregar a própria cruz até a morte Golgota, onde seria crucificado. Até o caminho, as pessoas zombavam dele. Mais rápido! Por fim, Jesus foi crucificado com 2 ladrões, e o mesmo lá as ofertas do povo e de soldados não paravam. Água, por favor, beba vinagre. Essa tortura durou muitas horas. Então, ao meio-dia, uma grande escuridão tomou conta do céu. Todos ficaram impressionados. Ela durou 3 horas. Pai perdoa-lhes, pois não sabem o que fazer. Em seguida, Jesus faleceu no mesmo instante. Raios cruzaram aos céus e um tremor nunca visto sacudiu a terra. José de Arimateia, um seguidor de Jesus e o grande benfeitor nesse momento de luto. Ele o retirou da cruz e o enrolou no lençol. Jesus foi sepultado numa caverna fechada com pedra. Meu filho amado. Passaram-se 3 dias. Jesus havia avisado que ressuscitaria no 3º dia. Maria e Maria Madalena
encontraram o sepulcro aberto e vazio naquela manhã. Aquele por quem vocês procuram está vivo. As duas correram felizes para contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Alguns discípulos precisavam ir até a caverna para acreditar na história de Maria. Outras pessoas também foram até lá. Mais tarde, Jesus apareceu para 2 discípulos. Tem uma estrada, mas eles não o reconheceram. Chegaram a almoçar juntos em uma cidade próxima. Somente quando ele cortou o pão como Jesus fazia, deram-se conta no mesmo instante. Jesus sumiu. É Jesus. Dias depois, Jesus apareceu em Jerusalém para seus discípulos. Diante deles, o Espírito Santo desceu à terra para batizá-lo. Então surgiram anjos em vestes brilhantes que acompanharam Jesus em sua subida aos céus. Jesus voltará um dia. Jesus voltará um dia. Fim. E essa foi a história da ressurreição de Jesus em quadrinhos. Tchau!